Estamos Oi, ao oi, vivo? oi! Estamos ao vivo? Tudo bom, Dulce? Tudo, Cris. E você, amor? Tudo jóia, pessoal? Tudo Ei, bem? pessoal! E aí, como é que tá essa autoestima? Olhou para dentro? Fez aquele mergulho? Conseguiu aí uns 10 elogios? 10 qualidades maravilhosas que você tem? Mais, menos, como é que foi? Eu? Todo mundo. É, todo Você, mundo, isso aí. você já tá toda aí malhada na autoestima, isso é muito Eu bom. tô mesmo, gente, eu tô mesmo. E isso melhorou muito depois que eu fiz, né, a conexão com a minha essência. E melhora a cada dia, porque eu tô me sentindo muito deusa, entendeu? É isso. E você demorou para ficar assim, sabe? Cheio de deusice. Deixa essa deusice vir à tona, porque tá aí já, é só deixar florar. Olha, que cadeira mais barulhenta. Bora. Você começa? Começo! Olha, quem tá aí com a gente? Nesse livrinho aqui, digital, a gente está na página 117, mas se você não tiver nesse aqui, procura aí. O nosso terceiro medo universal é o medo de se entregar e confiar. E aí, você está com medo de se entregar e confiar? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Você alguma vez já experimentou um relacionamento de qualquer tipo em que o nível de sua confiança foi tão completo que se sentiu disposto a abrir mão da sua própria individualidade em troca do conhecimento de uma maior, de uma individualidade maior? Para ser mais específico quanto a isso, não estou sugerindo que alguém abra mão de si próprio e de sua energia individual em situação alguma. Pelo contrário, a experiência que sugiro fazer é uma em que o sentimento do próprio eu é tão fortalecido que a pessoa se permite abrir mão de crenças pessoais sobre quem é ou quem deveria ser, na expectativa de uma troca por vir a ser potencialmente muito mais. É quase universal a sensação que temos no nosso íntimo de que não é seguro optar por isso. Não é seguro confiar a pessoa, não é seguro confiar a pessoas o saber do nosso próprio, do nosso corpo, a paz do nosso mundo. E por isso que deveríamos pensar de outra maneira. Então, se não é seguro confiar em outras pessoas, então a gente deveria não confiar, né? Tipo assim, a gente deveria pensar de outra maneira. Não precisamos procurar além das notícias do jornal diário para ter mais razões capazes de justificar os nossos sentimentos. Todos os dias nos mostram exemplos de comportamentos que parecem justificar e até mesmo perpetuar a sensação de que vivemos em um mundo assustador e perigoso. Esse planeta que chamamos de nossa casa tem cenas de horror, assassinatos e assaltos sem limites diariamente, além de violações de confiança, traições experimentadas pessoalmente e a miríade de preocupações com a saúde para com as quais somos alertados todos os dias, de tal maneira que certamente acaba nos parecendo um lugar assustador. Em última análise, a nossa sensação de segurança no mundo deve vir da segurança que sentimos dentro de nós. Para experimentarmos isso, devemos confiar e perguntar se temos fé na inteligência do universo, manifesta em todas as situações e que sugere ao longo da vida e que surge ao longo da vida. Se respondermos não a essa pergunta, deveremos nos perguntar por quê? Por que você não tem fé, né, nessa inteligência do universo? Quem ou qual experiência nos ensinou que o mundo não é um local seguro e que não é certo confiar? Por exemplo,
você crê no seu processo da vida, quando descobre que o universo pregou mais uma peça em você, em um ente querido, em seu animalzinho de estimação, você logo atribui a culpa a alguém para se sentir protegido? Quando seus filhos saem para a escola de manhã, você se preocupa? Acha que eles não estão seguros? Ou, ao contrário, sente que estão em segurança e continua acreditando nisso até a hora que eles voltam sozinhos da escola? Vamos comentar? Vamos comentar para a gente não perder aqui, né? Se ele falar depois o que a gente vai falar, gente, releva, né? Porque é aquela história. Porque se a gente perde a consciência que vem, também, né? Perde. A falta de confiança, gente, tem muito a ver com o que você pensa de si mesmo e do mundo. Então, se você fez o exercício que a gente sugeriu ontem, de você escrever o que você pensa sobre si mesmo, trazer, né, as características positivas de você, agora faz sobre o mundo. O mundo, a vida, as pessoas. Vai fazendo. Você vai começar a descobrir as suas crenças limitantes. Se você acredita nisso que ele falou aqui, né, de que o mundo é um lugar terrível, com pessoas monstruosas, né, que pessoas só vão fazer o mal para você, é isso que você vai atrair. Se ao contrário disso, você acredita que as pessoas, em sua maioria esmagadora, é boa, amorosa, quer o seu bem, ou se não quer o seu bem, também não quer o seu mal. Entende? Mas que todos estão dispostos, em algum momento, a contribuir. É muito difícil, por exemplo, alguém ver um acidente na rua e não se comover, não parar para ajudar. Não, sabe, não fazer alguma coisa para tentar, ou chamar a polícia, ou chamar a ambulância, ou no mínimo, parar ali o trânsito para que ninguém cause outros acidentes. E qualquer coisa, você vê uma criança perdida no shopping, qual que é a sua tendência? Entende? Se você é uma pessoa que tem essa negatividade, você vai ver a criança e vai falar assim: nossa, deixa eu levar ela para um segurança antes que um sequestrador faça isso. Mas, gente, de verdade, eu já andei muito por aí. Eu já passei por situações muito interessantes que mostram o quanto você cria realmente com as suas crenças. Eu já morei em casas de pessoas quase que desconhecidas para mim. Fui acolhida em momentos muito, muito difíceis, sabe? E nunca, em nenhum momento, eu me senti desprotegida, me senti, sei lá. Agora, eu nunca fui enganada? Claro que já fui. Mas isso não é o padrão das pessoas. Isso acontece. Vai falar que você nunca enganou ninguém. Entende? Então, isso tem a ver um pouco com a causa e efeito, com o que nós já fizemos, com o que nós precisamos aprender ainda. Agora, se você pega um padrão de uma coisa que você viveu e padroniza isso, acha que todo mundo é assim, toda generalização é burra. Não vamos generalizar. É o contrário disso. A maioria das pessoas são essencialmente boas. E tudo tem um padrão que reflete o que você traz dentro. É como nós falamos lá naquela história da mulher que sofria violência do marido, né? Até, se você traz esse padrão, até as pessoas que são boas vão ter a tendência de não serem tão boas assim com você. Por quê? Porque as pessoas reagem a nós de acordo com o que nós vibramos.
é muito importante você saber se você carrega esses padrões de negatividade, porque muito provavelmente você está criando isso na sua realidade. E para você mudar isso, é como a Cristina costuma dizer, você só muda o que você sabe, que você conhece. Você não muda algo em você, porque mudança requer esforço deliberado, que você não sabe que precisa mudar. Enquanto você estiver achando que o mundo é mal, você não vai mudar, porque você não muda o mundo desse jeito. Você tem que olhar para você, o que você está carregando que está fazendo o mundo reagir a você dessa maneira. Porque de verdade, nem todo mundo é assaltado. De verdade, nem todo mundo sofre violência. De verdade, nem todo mundo passa por essas coisas. Depende do que você está dando para o universo. E acredito, o universo ele tem uma inteligência tão maior do que a nossa, que quando você se sente protegido, sabe, se sente. Eu acho que protegido é a palavra mesmo. E começa a agradecer por isso, parece que maior vai ficando essa proteção. E parece que você fica meio que blindado das coisas. Né? E eu não sei a Cristina morou em São Paulo, mas eu já andei muito por São Paulo, pelo Rio, né? Em outros países, em lugares considerados perigosos. Vitória é muito perigosa. Eu nunca fui assaltada. Eu nunca sofri nada assim, entendeu? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria trazer só um pedacinho assim para a gente refletir. Você trouxe a palavra protegido. Eu acho que protegido é a melhor palavra. Foi essa expressão, né? Você se sente protegido. E aí, Dulce, me veio uma clareza assim, olha. O quanto que você já... Eu vou pegar você, por exemplo, tá? Você já vem trabalhando essa tua autoestima, essa tua autoimagem. E quanto mais você trabalha essa tua autoestima, essa tua autoimagem, mais você reconhece em você a sua deusice. Porque, em verdade, fala para mim, Deus precisa se proteger do quê? Você entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está na nossa presença divina, que a gente está ali, ó, agarrado naquilo que a gente chama de presença divina, e você se vê como parte de um todo muito maior, e vê parte do todo em você, e vê o todo em você, em tudo, né? Você anda destemidamente. Mas não porque você se sente superior, ou, né? É como se você realmente tivesse uma capa de invisibilidade para todo o mal que te acontece, porque você nem vê o mal. Você entende? Verdade. Não... Eu entendo totalmente. Você não vê isso. E quando você não vê, você está nessa vibração alta, positiva, está ali numa oitava acima. E nada do que for contrário disso, nada do que for menos que o divino te acha, não te encontra, não tem ressonância. Não tem a frequência, não encontra. É igual você ficar procurando uma você rádio tá... AM sintonizado na FM, entendeu? Ao contrário também. É. E é esse o exercício da nossa vida, gente. Fala assim, nossa, né? Por exemplo, a Dulce, ela é uma pessoa de hiperfoco. Então, deve ser muito comum para ela, tipo, de repente tá ali, aconteceu alguma coisa, e alguém virar e falar assim, nossa, você não viu? Ah, não vi. E não viu mesmo. Não viu, não tomou conhecimento, não ouviu, porque tá ali concentrado. Então, assim, é essa questão, né? Assim, o quanto que a gente perde dessa confiança, né? Ou espera demais confiar na outra pessoa, quando na realidade a confiança tem que estar aqui, ó, sabe? Em tudo. E aí você não vai ser enganado, e ainda que aconteça, é outro nível. Você não sofre com aquilo. Eu tenho certeza que nem a Dulce falou assim: você acha que eu nunca fui enganada? Já foi. Você sofre com isso. O que foi te trouxe conhecimento, que você não fica agarrado naquele pensamento pequeno, do tipo amarrado, sabe? Amargurando. Ai, passaram a perna em mim.
ou me sacanear e você ficar ali sofrendo, agarrado naquilo. Você entende? É outro nível. E assim, eu quero contar uma coisa, né? Eu era adolescente. E naquela época, gente, os adolescentes trabalhavam. Não sei a Cristina, mas eu, com 12 anos, eu trabalhava. 12 anos, 12, 13 anos. Vamos aí. E um dia eu estava chegando no meu trabalho e eu estava vindo de casa a pé e chegando no meu trabalho, mas durante todo o percurso do caminho, eu ficava olhando para trás porque eu estava me sentindo seguida. Sabe quando você acha que tem alguém atrás de você? Eu ouvia os passos. Eu ouvia. E eu cheguei com muito medo no meu trabalho. Sabe quando eu cheguei e fiquei olhando assim para ver, tipo assim, quem é que estava atrás de mim? Porque eu apertei o passo, né, para chegar mais rápido, mas mesmo assim eu continuava ouvindo. E mesmo assim eu continuava tendo essa sensação de estar sendo observada e seguida. E a menina que trabalhava comigo falou para mim assim: você está a um passo de ficar louca. E eu tinha essas coisas, né, essas percepções. Eu falava, gente, será que eu tô ficando louca mesmo? E fiquei com medo de estar ficando louca. Aí eu comentei isso com uma pessoa que era mais velha e que tinha mais entendimento dessas coisas. Ela falou assim: não, você é uma pessoa muito protegida. Você está tendo a percepção das pessoas que te protegem, seu anjo de guarda. E eu acreditei naquilo. E eu acreditei naquilo. Então, isso, desde aquela época, me marcou muito. Então, eu sou uma pessoa protegida. E se eu acredito nisso, é isso que eu vibro, é isso que eu atraio. Entende? Se eu acreditasse que eram espíritos obsessores, espíritos que quisessem fazer mal, era isso que eu ia ter na minha vida. Mas não, eu acreditei que eram pessoas que queriam me fazer o bem. Entende? Que era uma percepção de presença, mas que eram de pessoas boas. E eu, assim, de verdade, gente, eu, eu, eu até conto, né, numa live que eu tenho lá no canal, que com 15 anos eu fui em São Paulo quase que sozinha fazer compra para vender, coisas para vender. Eu cheguei a me perder no Brás, pensa que loucura, com 15 anos. Sem conhecer nada, a louca. Mas eu era uma pessoa protegida. E você vê que Então, o que me aconteceu? isso é uma ressignificação, né, que foi feita contigo no momento certo. E aí você contando essa história, me veio o quanto que a gente, todos nós, tá? Não só eu, você como terapeuta, mas cada um de nós aqui, enquanto seres humanos, vivendo em comunidade, exercendo o papel de mãe, de pai, de tia, de um bom conselho, de uma boa amiga, enfim, o quanto que você, em uma palavra, pode ressignificar uma situação para a pessoa a vida dela inteira, É, inteira. Ou pode prejudicar, sabe aquela coisa? exato. Então, se não tiver uma coisa boa para falar, sabe assim, não vai somar nada de positivo, fica quietinho, guarda para você, guarda. Porque às vezes não é aquilo, sabe? E a gente tem mania de querer dar palpite, dar pitaco, e de verdade, isso realmente vai ser bom? Né? Vai ser bom para você? Tem uma análise que outro dia eu estava vendo do Sócrates, né? Que ele faz quando alguém chegou perto para falar de alguém para ele, e ele coloca Os três filtros. três filtros, né? Mas talvez eu acho que eu não vou lembrar de todos, Vamos lá, mas assim, talvez juntas a gente lembre. vamos ver. Então, o primeiro você realmente é verdade isso que você vai me falar? Você tem certeza? Tem certeza que aconteceu? Aí a pessoa já fica assim, né? A outra a É útil? pessoa é útil, é o que você vai me falar, é útil, vai mudar, né? Vai colaborar em algum É. ponto, né? Com a minha vida, com a vida da pessoa, com a tua vida, vai colaborar com alguém? Aí você também já tem esse filtro. E a terceira era se a pessoa
Se é bom. De quem a pessoa estava falando sabia de alguma coisa, né? Sabia daquilo que ia ser dito, não é isso? Não, se é bom. É bom Se é isso que você vai bom, me falar? É bom que você vai me contar dessa pessoa? É bom? é. Então, assim, se não for, cara, se não passar pelos três, não fala. Fica Tem que quieto, passar tranquilo. pelos três. Se ficou na primeira, já não ouve, entendeu? Não quero saber. Você não tem certeza que é verdade? Uhum. Gente, e aí eu quero contar para vocês o seguinte: tem muita coisa que não é verdade que tem sido contada para gente. De E todos os como lados. nós temos o péssimo hábito de acreditar, A gente só acredita. a gente compra como verdade. Verdade. Vai na fonte. Nós estamos vivendo tempos muito interessantes de desinformação. Desinformação. E muitos estão caindo na falha de não buscar a fonte. Uhum. E eu tô falando, gente, independente do que você, sabe, independente de qualquer coisa. Tá, sei lá, aparece uma notícia sobre alguém, ou uma notícia, né, a gente tem visto isso muito na política, mas em tudo. Busca a fonte. Tem muitas coisas que falam, isso é uma pesquisa, não sei o quê, isso faz mal para a sua saúde, uma comida, tipo, né? Isso faz mal para a sua saúde. Aí você vai olhar a pesquisa não é muito, sabe, taxativa. E aí a indústria quer que você acredite naquilo e vende como aquilo como uma verdade absoluta. Então, tem muitas coisas que você precisa ir na fonte, olhar para aquilo, entender o que está acontecendo ali de fato, e aí sim, né, se for o caso, espalhar para alguém que você acha que, se você tiver certeza que é verdade, que é útil, né, ou se é bom, né? Se for verdade, tudo bem. Absoluta, ok. É útil. Às vezes não é bom, mas é útil e é verdade. Então, ok. Ou se é bom, é algo bom que vai fazer o bem para aquela pessoa, né? Vai. Ok. Então, só que o legal é que seja ok para os três, né? Essa é a proposta, né? Quando Sócrates coloca esses três filtros, é que realmente só algo que seja, que passe por esses três filtros é que é digno de ser falado, de ser passado adiante. Do contrário, está falha em alguma coisa. Exatamente. Bora aqui? Você continua, eu pego? Continua mais um pouquinho, vamos lá. Ainda que todas as coisas assustadoras que nos cercam hoje sejam parte da realidade, o segredo para superarmos nossos medos é saber que elas não precisam necessariamente ser parte da nossa realidade. Da nossa realidade. Existe? Existe. Precisa estar na sua vida? Não. Mesmo que isso soe como uma filosofia ingênua da nova era, trata-se, na realidade, de uma crença bastante antiga que ultimamente vem sendo apoiada pelos mais avançados estágios da ciência. Sabemos que a matriz divina existe e que ela reflete os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças em nossa vida, coração e mente. Temos conhecimento de que uma sutil mudança no modo em que enxergamos é tudo o que é preciso para mudar o nosso coração, desempenho profissional e relacionamentos. E é nesse ponto que a natureza perniciosa do círculo vicioso do medo se torna aparente. Então, o princípio 18 é: a origem das nossas experiências negativas pode ser reduzida a um dos três medos universais, ou a uma combinação deles: abandono, baixa autoestima e falta de confiança. Presta atenção nisso, né? Se quisermos que alguma coisa mude, temos que romper o círculo e dar à matriz alguma coisa diferente para ela refletir. Parece simples, não é mesmo? E é, tá? Pode ser simples, mas podemos ficar decepcionados.
não é fácil mudar o modo pelo qual nos vemos. Talvez seja uma das coisas mais difíceis da vida. Por causa das nossas crenças interiores, enfrentamos a grande batalha, o grande desafio de todo ser humano, ou seja, a luta cujo resultado irá definir quem acreditamos ser. Bom, se você acreditar que é difícil, você consegue. Porque com esforço, tudo que é difícil a gente consegue. Se você achar que é impossível, você não vai mudar. E vai continuar no mesmo ciclo vicioso. Deixa eu só ler esse último parágrafo. E na presença de todas as razões que temos para não confiar, recebemos o pedido para encontrarmos uma saída da prisão, da qual nosso medo nos trancou. Nossa prisão, entendeu? Todos os dias as experiências da vida nos pedem para que demonstremos o quanto podemos confiar. Não confiar cegamente, sem uma razão válida, mas realmente sentir a segurança material e pessoal que nos pertencem nesse mundo. É isso, gente. E eu posso dizer para vocês o seguinte: é tudo uma questão de como você enxerga, né? Se aquela pessoa tivesse me falado uma coisa diferente, ou se eu não tivesse acreditado nela, tivesse acreditado na colega de trabalho que eu estava ficando louca, pois é, eu ia estar pior um pouco. Porque hoje. Já ia estar babando. É isso aí. A leitura do espelho dos relacionamentos. Nossas próprias mensagens. Capítulo 7. Olha só como a gente está voando, hein? A vida é um espelho devolvendo ao pensador o pensamento que dele recebe. Uau! Ernest Holmes, de 1887 a 1960, fundador da ciência da mente. O remo está no seu interior e no seu exterior. Nada que esteja oculto deixará de se manifestar. Palavras de Jesus, escritas por Dídimo Judas Tomé, na biblioteca de Nag Hammadi. Além de ser o receptáculo onde se desenrolam nossas experiências, a matriz divina põe à nossa disposição o espelho quântico que nos mostra os resultados das nossas crenças, os relacionamentos que temos com as outras pessoas, nos apresentam os exemplos mais claros do que essas crenças realmente são. Algumas vezes o reflexo é óbvio e dizemos, certo, então é assim que as coisas funcionam? E outras vezes eles nos surpreendem, refletindo a sutil realidade de um julgamento muito diferente do que nós pensávamos que era o que acreditávamos. Independentemente do que os espelhos nos mostram, é passando tempo com outras pessoas que elas se tornam acionadoras das emoções e dos sentimentos certos, precisamente no momento adequado da nossa vida, e nos ajudam a curar ferimentos e feridas profundas. Nossos relacionamentos nos mostram alegrias e amores, e nossos medos, todos eles. Mas, como raramente ficamos empacados na alegria, ou não são as relações meramente agradáveis que geralmente fazem surgir as lições mais profundas da vida. Geralmente é aquele relacionamento carne de pescoço, tá, gente? Aquela pessoa que mal chega no departamento, você já tá com vontade de voar no pescoço dela, mais ou menos assim. Os relacionamentos são nossa oportunidade de nos vermos de toda maneira inimaginável. Nossos companheiros de trabalho, colegas de classe e as pessoas
com quem vivemos, todos nos mostram alguma coisa de nós mesmos. Desde traições graves, a confiança que neles depositamos, até as tentativas mais desesperadas que fazemos para preencher o nosso vazio. Se tivermos a sabedoria de reconhecer as mensagens que nos voltam refletidas da matriz, vamos acabar descobrindo quais são as crenças que estão nos fazendo sofrer. Encontramos pessoas que nos dizem que estão fazendo uma pausa em seus relacionamentos, ou que nunca terão outro, porque a experiência que tiveram no último foi muito penosa. A verdade é que nós sempre estamos nos relacionando com alguém ou com alguma coisa. Ainda que vivêssemos no topo da montanha e nunca víssemos um outro ser humano, deveríamos interagir com essa montanha e com nós mesmos. Nessas interações, veríamos o verdadeiro reflexo de nossas crenças fundamentais. E qual a razão disso? Nossos espelhos no mundo nunca param. Estão sempre funcionando. Não há escapatória e os espelhos nunca mentem. Nossas verdadeiras crenças são refletidas em nossos relacionamentos mais íntimos. A matriz, que é uma matriz divina, fornece uma superfície neutra que apenas reflete o que projetamos nela. Gente, olha que lindo isso. A questão é saber se entendemos ou não sua linguagem. Talvez uma maneira melhor de perguntar se isso seja: reconhecemos as mensagens que mandamos para nós mesmos como se viessem da matriz divina? Será que a gente reconhece? Sabe, eu quero falar uma coisa aqui. Geralmente, é muito comum, né? Faz tempo assim que não tem aparecido, mas eu tenho uma tendência muito grande de atrair abusadores, assim, no sentido de pessoas muito autoritárias, muito mandonas. E eu fico sempre me questionando, né? Por que eu tô atraindo esse tipo de pessoas? É muito interessante isso. De uns tempos para cá, eu tenho percebido que eu acho que a vida sempre está assim, me empurrando a tomar uma atitude mais enérgica, talvez, sabe? E aí vem me trazendo sempre esse contraponto na minha frente para, tipo, reage, sabe? Reage, Cristina, reage, faz alguma coisa, porque nem sempre é calmaria, né? Então, assim, eu costumo me definir muito assim como, tipo, eu sou uma pessoa muito, sabe assim, banana amassada com aveia e mel. Eu sou muito assim, muito sossegada demais. E às vezes a vida precisa de um impacto, sabe? Assim, precisa de, olha, chega que você não vai mais fazer isso. Eu não quero, você me magoou, chega, não quero mais. E para mim esse posicionamento com mais ênfase, para mim sempre foi algo muito difícil de fazer. E por quê? Aí lembra que ele vem falando aí das crenças mais profundas, né? Então, assim, porque quando você vai para o embate do tipo, olha, eu não vou mais admitir tal coisa, você está delimitando o teu espaço, mandando um recado para a pessoa com quem você convive, e ao mesmo tempo você também está pondo em risco da pessoa ir embora da sua convivência. É um risco. E isso vai te levar a quê? A de repente você ficar sozinho, entende? Então, de repente, esse livro, ele está te mostrando todos os desdobramentos de uma sessão de vida, né? De como você realmente traz essas situações para você. Porque tudo aquilo que a gente lê, se a gente não interioriza, gente, de verdade, são só palavras, é só um texto bonito. É bom que a gente faça
esse exercício de olhar e falar assim, nossa, é assim. Então, quando você estiver diante de uma situação, de uma pessoa que desperta em você algo que você não gosta, olha para isso com atenção. Qual é o recado que aquela pessoa está te trazendo? Não é para. Olha, não é assim, ó, ô Dulce, olha, a pessoa está me trazendo um recado aqui para você. Não é para outra pessoa, é para você. Você entende? Se está te incomodando, se está te irritando, se está mexendo com você, é para você. Não é um recado para você dar para sua amiga, sabe aquela tua amiga? Talvez para aquela amiga. Ela lá pode servir, entendeu? É para você, cara. Cai, pega, Eu assim, tenho uma amiga, eu tenho uma amiga. gente, a história da amiga é que assim, nunca acontece com a gente, né? É só com a amiga. Ah, eu tenho uma É, amiga, sabe, que ela, olha, ela não consegue delimitar espaço. Ah, ela é muito bunda mole, assim, sabe? é igual aquela quando a gente ia na aula de sexo, né, na escola. Professora, eu tenho uma amiga que já fez isso assim, assim, assim. Então, sabe, talvez para essa amiga sirva, mas olha para isso, né, de verdade. Ai, gente, isso é muito interessante. Assim, a gente fica aqui, né? A gente fica mostrando as nossas feridas, né? Eu e a Boa. Cristina, a gente não tem nenhum problema com isso. E pode ser que a gente esteja se expondo demais com isso, né? Mas é para mostrar para vocês o seguinte: todo mundo passa por situações, todo mundo carrega ainda, mesmo que já tenha aberto, sabe, essa caixa de Pandora, né, da consciência. Você, ainda assim, você por um período, você ainda fica carregando as coisas. Porque durante esse caminhar da consciência é que você vai se despojando dessas pedras que você colocou na sua bagagem. Quando a Cristina fala que ela atrai, o que ela está falando? Eu vibro numa sintonia, numa frequência que atrai esse tipo de coisa, esse tipo de pessoas autoritárias, mandonas, né? Às vezes até um pouco cruéis, né? E eu até me encaixo um pouco aí nesse negócio, porque eu falei de você, eu estava falando de você mesmo. Foi isso que eu estou te contando? Tô aqui, aproveita o momento. E assim, e olha que interessante que a gente se atraiu, né? Porque eu estou trabalhando isso em mim de uma maneira muito intensa, como eu nunca trabalhei isso em mim em toda a minha vida, porque eu achava que isso era uma forma de eu me posicionar, era uma forma de eu não me deixar atingir por outras pessoas, né? Porque sempre não tem jeito, por mais autoritário que você seja, sempre vai ter um mais, entendeu? Vai ter um pior que você. Então, é muito interessante como que a gente se atrai. Então, você não está com a pessoa aí do seu lado por acaso, entendeu? Aproveita o que ela está te mostrando. Eu aproveito muito o que a Cristina traz para mim, dessa sensibilidade dela, porque me amansa muito. E se eu for olhar, né, de quando a gente começou para cá, eu já melhorei muito. Já melhorei muito, porque eu fazia uns comentários que eram realmente eram flechas, entendeu? Hoje eu reconheço isso. Eram muito cruéis. Mas não era com a intenção de ser cruel, entende? Mas aí, como eu estou me trabalhando, eu olho para isso e me trabalho. E ela tem que olhar para mim e trabalhar isso nela. Porque a gente se complementa e um contribui com o outro. Agora, se eu for olhar para ela e falar assim, muito manteiga derretida para o meu gosto, não vou conviver com esse tipo de coisa, o que é que você faz? Você se restringe ao aprendizado. E de verdade a gente se complementa. E eu sou extremamente grata. Nós somos muito diferentes. Assim, os extremos, né? Polaridades. E aí, o que acontece quando a gente se junta? Como há um respeito e um amor,
mesmo com as diferenças, com as polaridades, a gente encontra um caminho do meio, né, de respeito, de amizade, de uma aprender com a outra, dessa troca que tem sido tão gratificante, pelo menos para mim tem sido, e assim, de eu trazer para mim essa amorosidade que ela traz, e eu levar um pouco para ela da minha firmeza, da minha, sabe? E não que eu seja tão assim também, né? Mas são coisas assim que você que a vida vai te moldando, né? E você e eu me tornei assim deliberadamente. E eu deliberadamente estou me distanciando disso, porque hoje já não me serve mais. Hoje eu já entendo que eu posso ser melhor que isso. Eu sou mais do que isso. Eu não preciso disso para poder me afirmar, para poder me posicionar. Não preciso disso para nada, entendeu? Isso é uma coisa que me fazia todos os dias na reflexão da noite, eu falar assim, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Então sempre eram motivos de arrependimento. E é legal que a Nossa. gente começa a crescer, né? De todos os lados, porque de fato, também assim, tipo, o quanto que você. Eu tenho que falar, sabe, o que não me agrada. Falou, chega, para, capitão. Capitão E ela, Nascimento. por muitas vezes, chegou para mim e falou: Dulce, eu não gostei do que você falou. E eu recebi aquilo com gratidão, sabe? Obrigada por você ter me falado. Eu vou melhorar. E com isso eu A fui me gente, lapidando, me melhorando, e tenho muito que melhorar ainda, entendeu? Não estou falando que eu estou muito boa, não. Muito e pelo a contrário. gente assim, só é possível, gente, porque, que nem a Dulce fala, assim, a gente mostra as nossas feridas aqui, e sem problema, sabe? Porque é quando a gente vê mesmo que a gente muda. Senão não tem força para você causar uma ação de mudança na tua vida. Se você não está vendo, se você não olha, se você continuar negando aquilo que está ali, para que mudar? Mudar o quê? Se está tudo perfeito, está tudo lindo do jeito que está. Entende? Só que, né? É. Chega uma hora que Agora, dá tudo isso. uma dica para quem quer mudar essa questão, né, da autoestima, se você tem autoestima baixa, falta de segurança, uma coisa que me ajudou muito foi o seguinte: ligar o foda-se para o que as pessoas pensam sobre mim. Porque quando você faz isso de verdade dentro de você, que se dane o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam não tem a ver comigo, tem a ver com elas. E quando você entende isso de verdade, Acabou. entendeu? Acabou. Chega. Acabou, acabou. Aí você muda Imagina. tudo. Né? E daí que eu vou vestir essa roupa? E daí que eu vou fazer isso? E daí que eu vou em tal lugar? E daí? E daí? Pensem, pensem o que quiserem. Deixem que pensem, que digam, que falem. Deixa isso para lá. O que que tem? É É isso mesmo. isso, gente, entendeu? Porque se você fizer algo incrível por você, as pessoas vão falar. Se você não fizer nada, ficar deitado na cama, as pessoas vão falar. Do Então, mesmo que jeito. seja, deixa falar, deixa pensar, deixa. Uhum. Só vai, só vai, só vai, só vai. Vira o foguete sem ré. Sabe? Liga o botão do foda-se. Ele é desse tamanho, assim, vermelho. Não tem como você errar. Vai com tudo. Olha aqui. Vamos só mais um pouquinho aqui, tá, gente? Ernest Holmes, o fundador da ciência da mente, afirmou no século XX: a vida é um espelho devolvendo ao pensador o pensamento que dele recebe. Muitas tradições antigas reconhecem essa conexão e valorizam esses relacionamentos refletidos como um caminho para a plenitude e união com o divino. Por exemplo, nos textos coptas, gnósticos e essênios, descobertos em 1945 como parte da biblioteca de Nag Hammadi,
foram mostrados uma série de espelhos que refletirão o rosto de todos em algum momento da vida. Ainda que possam sempre estar presentes, parece que nós os reconhecemos dentro de uma certa ordem. Nessas tradições espirituais, acredita-se que enquanto nossos sentimentos dolorosos são curados, nós vamos dominando os padrões que fizeram a dor aparecer. Em outras palavras, para superar o medo, devemos primeiramente dominar os padrões que possibilitaram que ele existisse. Vocês entendem isso de reconhecer aqui, ó? Dominar os padrões. E para mim é o mesmo que você reconhecer os seus defeitos, aonde está pegando. Então, essa lista que a Dulce trouxe, de olha, faz uma lista das suas qualidades, né? Faz uma lista dos seus defeitos, faz uma lista do que te dá medo, do que te paralisa. Faz uma lista disso também. Olha para elas. E quando você fala assim, olha, faz uma lista, o ato de pegar a bela canetinha e o belo papelzinho e começar a escrever, conta no relógio aí quanto tempo você vai levar para escrever a primeira palavra. Para escrever a primeira coisa sobre você, seja positivo ou negativo. Porque isso não é fácil, gente. Se eu falar assim, olha, fala de fulano, é rápido, sai um atrás do outro, tá. Agora fala de você. Quando você vai para uma entrevista de emprego e de repente vem aquela pergunta ridícula, por que é mesmo que eu tenho que te contratar? Como assim? Porque eu sou a sua melhor oferta, minha filha. Porque eu sou o melhor currículo dessa cidade. É isso mesmo que você consegue falar? Verdade. É isso mesmo que você consegue falar? E para você, né? Quais são as suas qualidades? Nossa, como é complicado você encontrar as suas qualidades. Você fala, nossa, eu sou educada. Tá, tudo bem, todo mundo é. O que mais? Eu sou gentil. O que mais? Você entende? É como se a gente tivesse medo de se autoelogiar. Olha a Não, e loucura quando que vai é. elogiar, fala assim, ó, eu sou perfeccionista. Cara, nunca fale isso não é qualidade não, tá? Isso é defeito. De Você já viu verdade. gente se elogiando desse jeito? Então, olha para isso, sabe? De você ter essa condição de encontrar suas qualidades. Porque a gente está tão acostumado a não enxergar as nossas qualidades, a gente está tão acostumado a não ver aquilo que a gente tem de bom, a esconder aquilo que a gente tem de ruim. Ou seja, a gente chega uma hora que a gente não se acha mais, nem nas qualidades, nem nos defeitos. Você fala assim, não, eu não tenho esse defeito, não. Não mesmo? Fala a verdade que você não tem esse defeito. Então, faz E esse assim, exercício. nessa linha aí, as pessoas que você não gosta, provavelmente você não gosta porque elas estão apontando os seus defeitos, Todos eles. né? E aí você tem que agradecer essas pessoas. Olha para isso de verdade. Porque E, se de verdade elas não são seus amigos, elas não têm que te agradar, elas estão falando a verdade para você. Algumas vezes as pessoas falam coisas por crueldade, né? Você não tem que comprar como verdade, você tem que olhar para isso e perceber se é verdade. e é assim Gente, mesmo. desculpa aí, meus vizinhos, eles são meio problemáticos, se estiverem E ouvindo. esse ambiente, esse nível, né, essa faixa do. Eu adoro essa palavra, de perceber. Porque ela é realmente diferente do quando você vê, você percebe. Percebe o quanto que uma pessoa grosseira está falando sobre você. Está falando de você, do quanto que você é cheio de mimimi ainda, o quanto que você não suporta de força, sabe? Ou o quanto que você tá se negando a deixar essa grosseria tua sair para fora. Entende? Porque tá tudo junto, é tudo junto misturado. Não, mas você não tem que ser grosseiro. Olha Não só. tem, mas tem que E você reconhecer. também não tem que ser. Por exemplo, você não está
convivendo comigo para aprender a ser mandona, entendeu? Você está aprendendo o quê? A equilibrar essa energia, nem ser tão manteiga derretida e nem ser tão mandona, porque eu sofri por ser muito mandona. E você Então, sofre por ser muito. Então a gente está se equilibrando, aprendendo a trazer mas se esse você não equilíbrio. reconhece, você vira e fala assim: não, eu não reconheço isso, isso não me faz falta. Mentira, faz falta. Nossa, Faz falta, porque se não fizesse falta, você não ia ser tipo o capacho do mundo, você entendeu? É verdade. Então, assim, Cristina, tem você é um coisas. capacho do mundo, Cristina? Não mais, mas já fui por muito tempo, sabe? Mas hoje não mais. Então, assim, enquanto você não reconhece que aquela atitude da outra pessoa, que de repente, eu não sou assim, ok, mas eu reconheço que isso me faz falta. Essa força me faz falta. Você entende? Enquanto eu não reconhecer isso, eu É não aprendo. aprendizado. É Eu não aprendizado. aprendo, a gente É não faz intencional. falta. Exato. Sabe? E aí você tem que ir equilibrando a balança. Não é ser capacho do mundo, também não é ser mandona de tudo, você entendeu? Mas é encontrar esse equilíbrio. E a gente só chega nisso quando a gente para realmente se olhar. Então, pega aí seu espelho, vai fazer seu exercício. Isso Que, ó, mesmo, gente. deu. Agora nós vamos tampar Para as hoje, feridas. pra hoje deu. Ó, os 5 antigos espelhos dos relacionamentos. A gente vai ver isso depois, na próxima. Isso, na próxima. Beijo grande para vocês. Dulce, beijo, amore. Beijo, querida. Tchau, Beijo. gente. Olha, ia saindo sem encerrar a chamada, que louco.